O que temos para eita, para hoje é isso então? Ah, legal, legal. Ó, não sei se por acaso você já olhou isso aqui, já viu isso aqui nas redes sociais, acompanhe isso nas redes sociais da Matemática Linda, mas eu trouxe justamente para a gente resolver juntos aqui no canal Matemática Linda no YouTube, porque esse tipo de brincadeira, de desafio, gera muita discussão e às vezes nós temos alguns detalhezinhos que nós temos que cuidar para que justamente a gente não dê bobeira aí com as tais das expressões numéricas em que nós temos que lembrar de algumas prioridades, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o que nós tínhamos que lembrar nesta questão é que nós tínhamos que estabelecer como prioridade esta multiplicação aqui, ó. Porém, ao estabelecer como prioridade essa multiplicação, este destaque que eu fiz aqui para você vai dar zero. Então, bastava nós fazermos as seguintes adições, ó, um mais um mais um mais um mais um mais um mais um. Aqui já deu quanto? 7. Mais um, mais um, mais um, menos um. Cuidado, tinha um menuzinho ali, então uma questão de detalhe, né? Veja, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Lembrando que eu acabei de mostrar para você e este cara aqui, ó, dá zero, né? Então, cuidado para não contabilizar. A gente se distrai às vezes e faz o cálculo aí de uma maneira incorreta, tá? O que eu preciso que você entenda, então? O que eu preciso relembrar aqui neste momento? Nós temos algumas prioridades em expressões numéricas. E isso é extremamente importante, porque quer ver? Deixa eu mostrar aqui uma coisa para você. Deixa eu sair aqui da frente para não te atrapalhar. Você pergunta aqui para você, ó, quanto que dá isso aqui? Quanto que dá isso aqui que eu estou mostrando para você na tela agora? E quando eu falo para você calcule isso aqui, nós estamos falando sim de uma expressão numérica, pequenininha, pequenininha ainda, mas nós temos que estabelecer prioridades, porque eu já escutei coisas do tipo, ah, isso aí dá zero, Tatarinho. E na verdade não é zero. Porque se você lembrar das prioridades numéricas, você vai lembrar que tem que fazer o 1 vezes zero primeiro. Então, quais são as prioridades que nós temos? Eu trouxe aqui uma prioridade, ó. Coxinha. Tá, bobagem, bobagem, cara. Desculpa, vou tentar melhorar. Quando nós temos expressões numéricas, nós temos algumas prioridades, quer ver? Ó? Trouxe aqui para você dar uma olhada e a gente vai comparar duas expressões que eu trouxe aqui nesse primeiro momento ali para a gente conseguir trabalhar com as prioridades. Tá? Então, primeiro assim, quando a gente fala só das operações matemáticas, operações básicas fundamentais, a primeira prioridade é a potenciação e a radiciação. A segunda prioridade, multiplicação, divisão. E a terceira, adição, subtração. E aí um cuidado que nós temos que ter para não trazer equívocos em relação a algumas observações é, por exemplo, ó, eu coloquei ali para você potenciação, radiciação. Não quer dizer que faz primeiro a potenciação e depois a radiciação. Faz o que aparece primeiro. Ambas têm a mesma prioridade. E ocorre a mesma coisa na segunda ali, a multiplicação e divisão. Faz o que aparece primeiro, caso apareçam as duas. A mesma coisa com adição e subtração, ok? Então, aqui no caso, por exemplo, nós teríamos que fazer aqui, ó, esta multiplicação primeiro, ó, esse 1 vezes zero. Porque senão a gente comete o equívoco de fazer 14 mais um 15 primeiro, e aí 15 vezes zero vai dar zero. Tá? Então, cuide com esse detalhezinho aí. Então, o resultado correto aqui seria 14. Agora, compare isso aí que eu trouxe para você ó, com a próxima expressão. Tatarinha, apareceu um tal de parênteses aí. O parênteses estabelece algum tipo de prioridade? Estabelece sim. Quando aparece o tal do parênteses ali, o parênteses é um dos símbolos que estabelece prioridade. Aí tudo bem agora eu fazer um 14 mais um primeiro. Porque daí nós temos o 14 mais um 15 e 15 vezes zero vai dar zero, ok? Agora, então, assim, a gente tem que cuidar com o seguinte, né? Pode ser que surjam algumas expressões numéricas com símbolos. E aí, quando aparecem os símbolos são prioridades. Primeira, a prioridade, o parênteses. Segunda, o colchetes. E a terceira, a tal das chaves. Quando dava aula para as criancinhas, eu sempre brincava assim: primeiro você vai fazer o cabeção, como se fosse aqui um peixinho. Depois você vai fazer
O barrigão. Que bobagem, era bonitinha as criancinhas, gostava. E por último, o popozão. Às vezes dava problema por causa do popozão, né? Mas a gente corre esse risco aí, né? Então, primeiro o parênteses, depois o tal dos colchetes, depois o tal das chaves, para daí a gente entrar nas prioridades operatórias ali da potenciação, radização, multiplicação, divisão, adição e subtração que eu já mencionei para você. Quer ver como é que isso funciona? Eu trouxe um exemplo aqui para você. Ó. Então, veja que eu tenho aqui uma expressão numérica, nós temos algumas operações, e aí eu vou destacando para você as etapas das prioridades. Então, a primeira coisa que eu quero que você enxergue aqui, que eu tenho parênteses, colchete, chaves. Eu vou fazer bem passo a passo para ficar bem claro na tua cabeça, quer ver? Ó? Então, a primeira prioridade operatória está aqui, ó. 15 mais 26, porque essa operação é prioridade operatória por causa da primeira aqui, ó, primeiro símbolo que aparece, que é o tal do parênteses. Então perceba que eu fiz justamente isso aí, ó, 41 como resultado, né, como o resultado dessa adição, a soma ali do 15 com o 26, tá? Agora, o que que nós vamos pensar, o que que nós vamos fazer? Nós temos que estabelecer a próxima prioridade operatória. Perceba que na próxima prioridade operatória, eu estou falando do colchete, ó, e que no colchete, perceba que eu tenho mais de uma operação. Eu tenho uma divisão e eu tenho uma adição. E é isso que você tem que cuidar, porque se eu tenho aí mais de uma operação matemática, aí sim eu tenho que trabalhar com as prioridades e perceba que a divisão ó, é prioritária perante a adição. Por isso que eu fiz isso aqui com você, ó, 64 divididos por 32, que vai dar 2. Lembra das regrinhas de sinais também, né? Na divisão, menos com menos fica mais, por isso que ficou mais 2, ó, que é o resultado que foi apresentado aqui para você. Eu ainda tenho o tal do colchetes, né? E o tal do colchetes ali eu vou ter que eliminar. Então veja que na próxima etapa eu vou brincar com isso aqui, ó. 2 mais 52, e aí eu faço 2 mais 52 como 52. Maravilha! Maravilha. Então veja que ali por capricho eu deixei o 52 no colchete, ou por capricho eu deixei o 41 no parênteses, mas veja que eles estão trabalhando, nós estamos trabalhando com uma subtração dentro das chaves. Ó. E as chaves é uma prioridade operatória, quando aparece o símbolo perante ali aquele 27, viu que o 27 ficou lá esperando, né? A ideia é essa também, ó, sabe? Às vezes a gente peca pela desorganização. Não, tenha paciência, vai repetindo ali que tiver que repetir, vai copiando. Eu gosto de fazer linha após linha, porque eu acho que fica mais organizado, tá? Mas isso é uma coisa da minha cabeça e uma sugestão para você. Eu vejo que agora eu vou sim conseguir trabalhar com a última prioridade operatória, que é justamente essa subtração aqui, ó. 52 menos 41, que vai dar 11. Então, eu consegui finalmente, né, trabalhar com todas as operações, eliminando o tal das chaves, e vejo que eu fiquei com menos 27 mais 11, né? Menos 27 mais 11. Eu sempre falo assim, se você ainda tem dificuldade com essa parte de operações, né, com sinais diferentes, cuidado, tá? Cuidado para não ficar pensando naquelas regrinhas de sinais lá, menos com mais menos, que aquilo ali só serve para multiplicação, para divisão, ou para eliminar parênteses. No caso aqui, eu tenho uma operação de uma adição do oposto do 27 com o mais 11. Pensa em dinheiro, se for o caso. Ó, você está me devendo R$ 27, paga aí. E você me dá só 11, você vai continuar me devendo quanto? 16. Ok? Então, cuidado com esses detalhezinhos ali, para que você não peque ali nos detalhes, nos sinais. Fechou? Trouxe mais um exemplo aqui para você dar uma olhadinha. Trouxe mais um exemplo aqui para você dar uma olhadinha. Dá uma conferida aí nas prioridades operatórias. Veja que aqui não tem o tal das chaves, mas eu tenho sim alguns símbolos. E aí eu quero que você já enxergue com carinho duas operações que a gente pode brincar. Nós temos um parênteses mais um parênteses. Então, nada impede de, em algum momento da nossa vida, nós trabalharmos com os dois parênteses ao mesmo tempo, já que um interfere no outro. Né? Então, eu posso adiantar um pouquinho o processo aí na hora de fazer os cálculos. Perceba que no primeiro parênteses aqui, ó, eu tenho, até acho que eu vou dar uma destacada um pouquinho diferente, ó, 12 menos 10, que ficou este 2. E no segundo parênteses, nós temos que cuidar porque eu tenho mais de uma operação matemática. E aí, quando nós temos mais de uma operação matemática, a gente tem que relembrar quem é a prioridade. Se eu tenho uma divisão e uma adição, primeiro eu faço o quê? A divisão. E veja que eu fiz aqui justamente, ó, 27 dividido por 9, que é 3. E aí eu
consigo dar continuidade na resolução das minhas expressões numéricas, tá? Então veja que na próxima etapa aqui, ó, eu já eliminei esse parênteses aqui do 2 só por capricho, né? Não precisa escrever mais. Porém, o mais importante aqui era justamente trabalhar com esta operação aqui dentro do parênteses, ó, 3 mais 7, que vai dar 10. E aí perceba que ficou só o tal do colchete ali para a gente trabalhar. Por capricho, eu tirei, né, o 10 aqui do parênteses, então ficou menos 10. E aí perceba que agora na próxima etapa nós vamos estabelecer como prioridade trabalhar com o tal do colchete, né? Lembrando que o colchete aqui é uma das prioridades operatórias, já que a gente eliminou o parênteses, que era a primeira, vamos para a segunda, que é o colchete. No colchete eu tenho adição e subtração e ambos têm a mesma prioridade, então a gente pode fazer na ordem que aparece. Então nada impede de eu fazer, por exemplo, ali, ó, 9 mais 4, que vai dar 13, e 13 menos 10, que vai ser exatamente esse 3 que eu coloquei aqui para você. E por fim, nós finalizamos agora o cálculo fazendo 3 dividido por 3, que vai dar 1. Então veja, esses procedimentos são detalhes que nós temos que cuidar com as prioridades, com as regras de sinais e também com a tal da organização. Então, de fundamental importância que você seja aí organizado, organizada, para não cometer nenhum equívoco. Mais um exemplo que eu falei de todas as prioridades já nas expressões numéricas, mas não tinha trazido nada sobre a quarta prioridade ali, né? Potenciação, radiação. Então eu trouxe aqui para você, ó, justamente para a gente brincar com isso também, para você ver que não muda teoricamente nada na nossa vida. Você pode até enxergar de imediato isso aqui, né? Ah, Tatarinha, já enxerguei que tem um parênteses, eu sei que tem que mexer aqui. Tudo bem. Ah, tudo bem, mas se você observar bem, dentro desse parênteses, nós temos ali a subtração, a multiplicação, mas nós temos uma potenciação. Então, veja que dentro desse parênteses aqui, ó, eu estou estabelecendo como a primeira, eu estou estabelecendo, né, e atacando esta primeira propriedade operatória, que é claro que é a primeira depois dos símbolos, que é justamente trabalhar com esse 2 ao cubo. Lembrando que 2 ao cubo é igual a 8, aproveitando que a gente está relembrando a tal da matemática mais básica, né? 2 ao cubo é igual a 8, porque esse 3 ali que a gente chama de expoente está indicando que a base 2 está sendo multiplicada 3 vezes, ó, 2 vezes 2 vezes 2, 8. Foi isso que eu fiz aqui para você. Agora sim, ó, vamos atacar, já que nós estabelecemos aí como cálculo a primeira propriedade, a primeira prioridade operatória, vamos continuar o nosso ataque aí. Eu já poderia ter mexido naquela raiz quadrada de 100, tá? Mas eu vou deixar para o final, para a gente brincar com as prioridades do jeito que aparece ali, que interfere no restante dos cálculos, né? Então veja que nesse parênteses, ó, eu tenho um 16 menos 2 vezes 8, lembrando das prioridades operatórias, se você olhar ali, ó, a multiplicação é uma prioridade perante a subtração. Então, tem que fazer primeiro esse 2 vezes 8 aqui, ó, que é justamente o 16 que surgiu aqui para você. Então, perceba que agora, na próxima etapa ali, ainda né, com o tal do parênteses, ó, nós vamos brincar com este cara aqui, ó, 16 menos 16, que vai dar zero. Então, veja que são etapas, passo a passo, paciência, organização, para a gente não cometer nenhum tipo de equívoco, né? E aí veja que agora eu consigo justamente, né, eliminando o tal do parênteses, resolver esta prioridade aqui, que é o colchete. No colchete agora tem um 0 mais 1, e 0 mais 1 vai dar 4. Beleza? 0 mais 1 vai dar 1. Eu já estou adiantando a resposta, percebeu? 0 mais 1 vai dar 1. E o 1 ali, ó, ele vai multiplicar por 4. Fechou? É claro, né, que eu posso eliminar o colchete se eu quiser, sem problema nenhum. Esse aqui que vai dar 4. Fechou? E aí, para finalizar, né, vamos registrar o tal do 4, né? 4 vezes 1, que é 4. Que outra operação matemática que eu fiz aqui, ó, raiz quadrada de 100, que eu coloquei 10, só para a gente relembrar aqui bem rapidinho, ó, raiz quadrada de 100 é igual a 10. Por que exatamente que raiz quadrada de 100 é igual a 10? Porque 10 ao quadrado vale 100. 10 ao quadrado vale 100. Né? A radiciação é uma operação inversa da potenciação. Então, uma raiz quadrada vai ter como resultado algum número, algum valor que, ao elevar ao quadrado, ou ao elevar ao expoente 2,
vai ter como resultado esse número que a gente indicou ali na raiz, tá? A gente chama de radicando, se você tiver curiosidade e quiser saber. E por fim, eu tenho aí na chave um 10 mais 4 que vai chegar no meu 14, ok? Então, lembrando, né, nas prioridades operatórias, quando se for trabalhar em alguma situação em que aparecem expressões numéricas com várias operações e alguns símbolos, a primeira coisa que você tem que pensar é no eliminar o tal do parênteses, depois eliminar o tal do colchetes e, por fim, eliminar a tal das chaves. As prioridades operatórias, aí nós temos potenciação e radiciação, que ambas têm a mesma prioridade, faz na hora que aparece, depois a multiplicação e divisão, também que tem ambas as mesmas propriedades, faz na hora que aparece, por fim a adição e subtração. E aí, com certeza absoluta, fazendo passo a passo, com calma, cuidando dos detalhes, tendo a paciência e a organização necessária, você não vai errar nenhuma questão aí com expressões numéricas, tá? Espero que você tenha gostado. Por favor, né, curte o vídeo aí, faça algum comentário para deixar o professor Tatani feliz e para eu saber se realmente está te ajudando aí. Desejo muito sucesso, bons estudos e até a próxima. Tchau.